A gente já se acostumou, né? Todo ano os computadores ficam mais rápidos, os celulares ficam mais potentes, parece até mágica. Mas olha, por trás dessa mágica tem uma saga incrível de batalhas de engenharia, de limites da física sendo testados e de soluções que são, assim, pura genialidade. Vamos desvendar essa história. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, de onde vem essa necessidade quase maluca por mais e mais velocidade? Depois, vamos mergulhar nos truques que os processadores usaram para ficar cada vez mais rápidos. Aí, vamos encarar o grande problema que apareceu no meio do caminho, o tal do gargalo. Em seguida, a solução que mudou tudo, a era multicore. E para fechar com chave de ouro, como é que a gente mede de verdade o que é mais rápido? Então vamos começar pelo começo, certo? O que move essa indústria toda? A resposta é simples. Uma demanda insaciável a nossa por mais poder de computação, por mais rapidez. E essa demanda vem de todos os lados. Pensa só no nosso dia a dia. Processamento de imagem, renderização 3D para jogos e filmes, até uma simples chamada de vídeo. E no mundo dos negócios e da ciência, então? Modelagem de simulações complexas, serviços de computação em nuvem, tudo isso consome uma quantidade de processamento que é simplesmente gigantesca. E o mais fascinante, ou talvez o mais maluco, é que toda essa potência virou algo banal, uma commodity. A capacidade de processamento ficou tão democrática, tão barata, que hoje a gente encontra processadores em lugares que seriam impensáveis há alguns anos, como em testes de gravidez digitais. É impressionante. Agora vamos falar do herói dessa história, o microprocessador. Como é que um único núcleo conseguiu ficar tão, mas tão absurdamente rápido para dar conta daquela demanda toda? A resposta está em alguns truques de engenharia muito inteligentes. Para espremer cada gota de desempenho, os projetistas criaram técnicas incríveis. Uma delas é o pipelining, que funciona como uma linha de montagem. Enquanto uma instrução está terminando, outra já começou. Outra é a execução especulativa, que é basicamente o processador tentando adivinhar o futuro, fazendo um trabalho que talvez seja necessário lá na frente. O objetivo de tudo isso, nunca jamais deixar o processador parado. Mas como em toda boa história, nosso herói encontrou um grande desafio. O processador ficou tão veloz, mas tão veloz, que o resto do computador não conseguia mais acompanhar o ritmo dele. Ele ficou, literalmente, preso num congestionamento. E aqui está o ponto central do problema. A velocidade do processador disparou, cresceu de forma exponencial. Enquanto isso, a velocidade da memória principal, ela melhorou, mas num ritmo muito mais lento. Isso criou um abismo entre os dois. O resultado era um processador superpotente, mas que passava a maior parte do tempo ocioso, faminto, só esperando os dados chegarem. A primeira linha de defesa contra esse gargalo foi a invenção da memória cache. Pensa nela como uma memória VIP, bem pequena, mas extremamente rápida, que fica coladinha no processador. Nela, ele guarda os dados que usa com mais frequência. Assim, em vez de buscar informação lá longe na memória principal, ele pega ali no lado, de forma quase instantânea. A memória cache ajudou e muito, mas mesmo com ela, os engenheiros acabaram batendo de frente com um muro, um limite físico fundamental. E quando isso acontece, não tem jeito. É preciso repensar tudo, mudar completamente as regras do jogo. O problema era que simplesmente aumentar a velocidade do processador, o famoso clock, não era mais uma opção viável. Por quê? Primeiro, o calor. Mais velocidade gerava um calor infernal, quase impossível de dissipar. Segundo, os próprios fios dentro do chip que ficaram tão minúsculos que começaram a atrasar os sinais elétricos. E, claro, o problema crônico da lentidão da memória continuava ali. Isso deixou toda a indústria numa sinuca de bico. A pergunta era clara. Se a gente não pode mais fazer um único núcleo ficar mais rápido, como vamos continuar melhorando o desempenho? A resposta foi uma verdadeira mudança de paradigma. A ideia foi, em vez de ter um único gênio sobrecarregado, por que não usar uma equipe de especialistas trabalhando em conjunto? E assim nasceram os processadores multicore. Vários processadores, ou núcleos mais simples, foram colocados dentro de um único chip para trabalhar em paralelo. Essa mudança prometia um salto gigantesco de desempenho. Em teoria, dobrar o número de núcleos poderia quase dobrar a performance. Só que tinha um C bem grande nessa história. O ganho só acontecia se o software fosse escrito para tirar proveito desses vários núcleos. E isso nos leva a uma lei bem famosa. Essa é a lei de Amdahl. E ela nos mostra uma verdade um pouco dura. Não importa se um computador tem 1000 núcleos, a velocidade dele sempre será limitada por aquela parte do programa que, por natureza, tem que ser executada em sequência, um passo de cada vez.
De repente, o design do software se tornou mais crucial do que nunca. Bom, com toda essa complexidade de múltiplos núcleos, software, a coisa ficou confusa. Então, como é que a gente faz para dar um veredito final? Como saber qual máquina é de fato mais rápida? Acredite, comparar desempenho não é tão simples quanto parece. Métricas antigas como MIPS ou milhões de instruções por segundo se mostraram bem enganosas. Pensa assim, uma máquina com arquitetura CISC pode fazer uma tarefa complexa com uma única instrução. Já uma máquina RISC talvez precise de 4 instruções para fazer a mesma coisa. Se as duas levarem o mesmo tempo, a máquina RISC vai ter um MIPS 4 vezes maior. Parece melhor, né? Mas na prática, o desempenho foi o mesmo. Para resolver esse impasse, a indústria criou os testes padronizados, os famosos benchmarks. Um benchmark é como se fosse uma Olimpíada para computadores. Eles rodam um conjunto de programas do mundo real em diferentes máquinas para ver qual se sai melhor em tarefas práticas, fornecendo uma comparação muito mais justa e realista. O conjunto de benchmarks mais conhecido é o SPEC. Funciona assim: ele executa vários programas e compara o tempo que a máquina que está sendo testada levou com o tempo de uma máquina de referência padrão. O resultado é uma razão, um número. Quanto maior esse número, mais rápido a máquina em teste foi em comparação com a padrão. No final, para chegar a uma única pontuação, eles pegam as razões de todos esses testes e calculam a média geométrica. É um nome meio técnico, mas a ideia por trás é bem inteligente. É um jeito de calcular a média que impede que um resultado muito bom ou muito ruim em um único teste distorça o resultado final. Isso garante uma nota geral muito mais equilibrada e justa. O que fica claro com tudo isso é que a busca por velocidade é uma corrida sem fim. É uma evolução constante, uma dança onde hardware e software se desafiam o tempo todo para quebrar novos limites. E agora, com a inteligência artificial e a computação quântica surgindo com força total, a grande pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande salto nessa saga incessante por desempenho?